Boa noite, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu estou vendo aqui muitos irmãos aqui entrando no grupo aqui, se comunicando. Pena que eu não posso fazer isso junto com os irmãos, mas desejo uma boa noite a todos os irmãos também que estão em seus lares ou no trabalho, onde quer que você esteja. Se você está assistindo esse culto agora, que você possa assisti-lo até o final. Nós vamos estar orando agora nesse momento, pedindo a orientação de Deus para o culto dessa noite. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa para celebrarmos mais um culto a Ti. Dirige-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que tudo que façamos aqui, Senhor, possa ser para engrandecer o Teu nome. Senhor, que nós possamos, Senhor, nesse momento, estarmos sendo dirigidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e lavados no sangue do Cordeiro, para que possamos chegar ao Teu trono de graça, aptos pelo Teu Filho Jesus, perdoando os nossos pecados. Pai, abençoe aqueles que estarão ao alcance dessa transmissão, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Abençoa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir aos irmãos que estão acessando esse culto, que estão pela internet, você pare um pouquinho, compartilhe com seus grupos, compartilhe com os seus familiares, para que eles possam estar nesse momento participando do nosso culto. Hoje nós estamos com aqui a falta do nosso irmão Jonatas e também dos outros irmãos que fazem parte do nosso ministério, Ministério Celebrai, mas nós estamos aqui, o Mozaniel e o nosso irmão Jorge, com toda a humildade, eu então tocando violão, pela graça do nosso Deus, porque os outros irmãos tocam muito melhor, eu apenas tento ajudar um pouco, mas nós vamos fazer para louvar o nome do Senhor nosso Deus, e nós vamos estar cantando o cântico Espírito de Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico muito conhecido. Entrego a Ti, a nossa irmã colocou o cântico Entrego a Ti a minha oração. Depois a gente canta esse cântico Espírito de Deus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus
tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Podemos assentar. Nós vamos passar ao nosso momento de ofertório. Os irmãos que quiserem entregar seus dízimos e suas ofertas podem estar nesse momento entregando aqui nos gasofilácios, e aqueles que estiverem nos assistindo pela internet pode depositar o valor que propor em seu coração na conta da nossa igreja. Você pode fazer um Pix também para o CNPJ que está aparecendo para você aí na tela. Nós temos na nossa coluna de oração, nós temos a igreja, nós temos as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. Tem a Tassiana, que está com a Covid-19, vamos orar por ela. O Gabriel, filho do pastor Ailton, que já foi para um quarto, né? Já foi enfermaria, graças a Deus, ele já está conversando, já está falando, saiu de um quadro muito delicado e agora Deus está operando ali o milagre da recuperação dele. A Vanessa Lima, que pede pela vida espiritual. A Ana Júlia, filha do nosso irmão Jorge, que está prestes a dar à luz ao bebê. A Thaís Marques, amiga da nossa irmã Deise. Os irmãos Medeiros e Leia, recuperando da Covid-19. A dona Edmeia, mãe da irmã Edir. A Beth, minha cunhada, se recuperando também da Covid. Nós temos a Rosana Carrara, que é a irmã do nosso irmão Wilton. A Benaia, que pede por porta de emprego. O André, que pede pela Adriana, sua esposa. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. A Fátima e o Flavinho, né, que eu acho que saiu aqui da nossa coluna de oração, estão também com a Covid-19. Nós estamos orando para a recuperação deles. A Fátima é irmã da Cristina e o Flavinho é sobrinho dela. Nós temos os irmãos Deusi, Francisca, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes, irmão Isaías, os médicos, os enfermeiros, a cura para essa doença, a Covid-19, nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos, Senhor, recebido das Tuas mãos muitas bênçãos e o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento te pedimos, Senhor, por esses nomes que foram citados, Senhor, e esses propósitos que foram colocados aqui na nossa coluna de oração, os nossos pedidos, Pai, que Tu possas estar alcançando cada um deles, cada pessoa que precisa, Senhor, da Tua ajuda e derramando sobre eles, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua unção, para que haja cura, para que haja libertação, para que o Teu propósito seja feito em cada vida, em cada coração. Pai, que Tu possas estar, Senhor, também alcançando o nosso bairro, abençoando o bairro onde a Tua igreja está, abençoando a Tua igreja, as famílias, Senhor, que estão ao alcance dessa transmissão, as famílias da nossa igreja, que Tu possas estar, Senhor, com carinho, olhando, Senhor, para cada pedido que foi feito aqui, sondando cada coração e ver a necessidade de cada um, Pai, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, no tema, aquilo que tem o maior
valor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 16. Os irmãos que quiserem, é claro, ler na sua tradução, podem ler, mas nós estaremos acompanhando na nova tradução linguagem de hoje, que está no computador e também aqui ou na tela do tablet ou celular, e aqui para nós no Data Show. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus não vai tornar essas coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Ajude-nos, Senhor, na aplicação dela em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. A igreja de Filipenses recebe essa carta de Paulo num momento de muita perseguição. Os crentes naquela época estavam vivendo um momento terrível de perseguição. Eles eram perseguidos tanto pelo Império Romano quanto pelos judeus. Então, eles não tinham uma vida fácil. Muitos deles sofriam o martírio dentro das suas famílias. Muitos deles estavam presos, passando por dificuldades de fome, de falta de moradia. Eles estavam fugidos. Então a situação era muito difícil para os crentes de então. Paulo escreve àquela igreja, ensinando àquela igreja aquilo que era o mais importante, aquilo que para ele era o de mais valioso. Paulo, ele não olhava para o passado e se gabava daquilo que ele representou para a sociedade de sua época. Paulo, ele era um homem respeitado como fariseu, no colégio farisaico. Entre os seus, ele tinha grande autoridade, cartas para prender, ele prendia os crentes, ele acorrentava os crentes, ele muitas vezes castigava esses crentes, né? E esses crentes sofriam muito por causa da perseguição dos fariseus, e Paulo tinha muita autoridade e ele assim o fazia, até no momento em que ele se encontra com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Aí tudo aquilo cai por terra, e ele está falando daquilo que é mais importante para ele, o presente com o Cristo Jesus. E ele no versículo 7, ele diz que o passado para ele não tem valor. Por quê? Porque no passado
ele tinha tudo aquilo que os homens procuram: o respeito, a autoridade, ele tinha condição financeira. Quando ele foi para o ministério da palavra, em muitas ocasiões ele passou fome, e ele diz isso. Em muitas ocasiões ele precisou da ajuda da igreja, e ele já disse isso em algumas cartas. Em muitas ocasiões ele, ao invés de chicotear e prender, ele foi chicoteado e preso. Como um homem assim não tem saudade do passado, que vive um presente no qual ele está sendo perseguido, ele está sendo ferido, ele está passando por necessidades, mas ele olha para o passado e não vê na vida dele Jesus Cristo. E isso é o que ele tinha de maior valor no seu presente e principalmente no seu futuro, porque ele vislumbrava algo para o futuro que era muito mais importante do que até o presente que ele estava vivendo, que era o quê? O prêmio da soberana vocação, o prêmio de ser ressuscitado com Cristo, de estar na glória com Ele. E ele sabia que num dado momento isso aconteceria. No passado, a gente vê um pouco antes, no próprio capítulo que nós estamos lendo, capítulo 3, Paulo ele fala do respeito que ele tinha pelos dias especiais. Ele olhava para o passado, ele guardava os sábados, ele guardava dias importantes para os judeus, ele era guardador também das festas, ele guardava os cerimoniais religiosos, ele tinha o conhecimento da lei como poucos tinham na sua época, tanto que as pessoas não tinham nem muita coragem de enfrentar a Paulo em uma discussão. Por quê? Se falasse da lei com Paulo, ele foi aluno de Gamaliel, um dos grandes sábios judeus da sua época, então ele sabia muito mais de leis do que qualquer um. E ele fala também da sua origem, hebreu de hebreus. E isso muita gente se gabava com isso, dizia assim: eu sou judeu, eu sou hebreu, né? Eu já sou do povo de Deus. E muitos se gabavam na sua época disso aí. Ele tinha tudo isso, mas ele não tinha Jesus Cristo. Ele sabia que tudo isso que era para os homens daquela época importante, para ele se reunia em um presente com Jesus Cristo, aquilo que era importante. Então é por isso que ele diz no versículo 7: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Aí ele continua: mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Quando Cristo entra na história de Paulo, as outras coisas não têm mais valor. Vamos aplicar isso aqui na nossa vida? Às vezes, olhando para o passado, às vezes a gente vê pessoas que viveram uma vida de muita farra, né? De muita bebida, de muitas mulheres, né? De muitos prazeres. Tem muita gente que olha para esse passado e pensa assim: meu Deus, como eu estava perdido. Aí se você falar essa frase para alguém que é mundano, que ainda não tem a Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, que não tem um relacionamento com Cristo, que Paulo fala desse relacionamento, a pessoa vai falar assim: que isso, você jogou isso tudo fora? Porque para ele isso tudo é mais importante. Você jogou os seus amigos fora, amigos desde a infância, você deixou de andar com eles, porque não teria como andar. As nossas amizades até mudam também, é claro. Nós não vamos andar com pessoas, por exemplo, que bebem, e pessoas que vivem numa vida de prostituição, vivem dissolutamente nesse mundo. Até as nossas amizades mudam. Até os nossos parentes, alguns deles se afastam de nós. É interessante isso. É parentes nossos. Quando nós vivemos uma vida
que o mundo está acostumado a viver e aqueles que estão no mundo estão acostumados a viver, tá? Está tudo certo, está tudo compatível. Mas quando nós saímos do mundo e entramos numa nova vida com Cristo, tudo mudou. E o próprio Jesus Cristo, ele falou que o mundo, ele me odeia. Então, se nós passamos a viver uma vida com Cristo, a consequência é o quê? Sermos odiados também pelo mundo. Não sermos compatíveis com o mundo. Tá? Nós não podemos deixar que as coisas que estavam acontecendo conosco, quando estavam no mundo, possam fazer parte da nossa vida espiritual com Cristo. É incompatível. Então Paulo não vê o seu passado com muita alegria, vê o seu presente com alegria, porque o seu presente é com Cristo. E assim também, quando nós estamos em Cristo, por mais que tínhamos muito lá atrás, daquilo que o mundo acha importante, nós também não damos muito valor àquilo que estava sem Cristo no nosso passado. Em segundo lugar, o que era bom não se compara a um relacionamento com Jesus. Paulo fala isso. No versículo 8, ele diz assim: e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Paulo tinha se preparado, ele tinha estudado, né, para ser ali um mestre da lei. Ele era chamado mestre da lei. O fariseu, ele era chamado dessa forma. Quando ele aceita Cristo, quando ele aceita viver pela fé em Cristo Jesus, ele olha para trás e fala assim: quanto tempo eu perdi. É mais ou menos isso. Quanto tempo eu perdi, baseado no meu conhecimento, baseado naquilo que eu estava buscando, né? Porque ele continua dizendo, aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Aí ele diz assim: eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha só, hein? Aquilo que ele tem em Cristo Jesus é muito mais valioso. E aquilo tudo que ele amealhou até conhecer a Cristo, ele diz assim, foi perda de tempo. Isso daqui também é algo para a gente aplicar na nossa vida. Enquanto nós estivermos nesse mundo, numa vida sem Cristo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós não estamos fazendo alguma coisa para melhorar até a nossa vida secular. Então, às vezes a gente busca um conhecimento fora de Jesus Cristo, é perda de tempo. A gente procura resolver situações na nossa vida fora de Jesus Cristo, é perda de tempo. Tudo nós temos que direcionar para Cristo, e Paulo estava dizendo isso. Nada ele direcionava para Cristo, ele direcionava para quê? Para o seu conhecimento, para a sua sabedoria, para tudo aquilo que ele tinha conquistado. E de repente ele pega aquilo tudo que ele tem e fala assim, joguei tudo no lixo. Por quê? Porque se eu sabia sobre a lei, agora eu sei o porquê que a lei estava sendo escrita. Porque ele chega a dizer o seguinte, porque o fim da lei é Cristo. Então, ele sabia muita coisa sobre tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras, tudo aquilo que estava escrito até aquele momento. Não vou dizer na Bíblia não, porque o termo Bíblia, depois ele foi criado para somar os livros
ali que nós temos aqui em nossa mão, que é a Bíblia. Então, tudo que tinha nas Escrituras, Paulo aprendeu. E ele achava que aquilo era que ia fazer ele ser salvo, ser aceito por Deus. É o próximo tópico, né? E ele olha para aquilo ali e fala assim: meu Deus, espera aí, eu aprendi tanto sobre a lei, mas tudo isso está resumido em quem? O fim da lei é Cristo, é a lei da graça, não a lei da sabedoria, do conhecimento, né? Ele entendeu que a lei era Cristo, ele só precisava conhecer cada vez mais a Cristo, e é isso que a gente tem que fazer, buscar conhecer cada vez mais a Jesus Cristo em nossa vida. Em terceiro lugar, a fé em Cristo é a única maneira de ser aceito por Deus. Paulo ele fala sobre isso, e essa é uma verdade na qual nós não podemos escapar. Termina o versículo 8, no versículo 9 diz assim: a fim de ganhar a Cristo e estar unido com Ele, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Quer dizer, ele queria ser aceito por Deus, Paulo. Será que os homens buscam isso? Querer ser aceito por Deus? Isso deveria ser um caminho de cada ser humano. Vem cá, eu quero viver uma vida para ser aceito com Deus. Paulo estava querendo fazer isso, viver uma vida de obediência à lei. Aí ele diz assim: pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Agora é por causa da fé em Cristo que Paulo é aceito, não por causa da lei. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então, por mais que o ser humano faça, eu sou bom. Tem muitas pessoas que usam esse termo: sou bom, eu vivo uma vida que eu cuido da minha família, cuido da minha esposa, dos meus filhos, eu sou um bom cidadão. Você não vai ser aceito por Deus porque você é bom, porque você dá esmola, porque você é uma pessoa boa, você tenta fazer as coisas tudo baseado na verdade. Eu tenho conhecimento, eu leio a Bíblia. Tem gente que ainda fala assim, né? Eu leio a Bíblia, eu sou religioso. Paulo era tudo isso, mas para ser aceito por Deus, ele sabia que ele precisava de um requisito: Cristo, a fé em Jesus Cristo. A salvação vem pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode bater no peito dizendo: Deus vai me aceitar porque eu mereço. Ninguém vai chegar e dizer isso diante de Deus, antes de encontrar com Ele. Eu vou ser aceito sim, porque fulano é isso. E às vezes a gente usa referências negativas para a gente justificar a aceitação de Deus sobre nós. Não vai ser referências negativas que vão nos fazer ser aceitos por Deus, não. É a fé em Cristo Jesus. Você pode estar na religião que você acha que é a melhor religião que você pode estar seguindo. Você pode fazer aquilo tudo de bom que essa religião te orienta, mas se essa religião não tiver baseada na fé em Cristo Jesus, porque Cristo é a religião, é o religare, é aquilo que religa o homem a Deus. Ele é aquilo que religa o homem a Deus. Então, aquilo que faz sermos aceitos por Deus é a fé em Cristo Jesus. E em último lugar,
olhar para o alvo é a maneira de alcançar a vitória. Ele estava falando aqui de um prêmio, de uma vitória, de algo que ele estava querendo alcançar. Olha, versículos 12 e 13 diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. Paulo não está falando no prêmio aqui da salvação que ele estava buscando, não. Ele estava falando do prêmio que era cumprir com o propósito de Deus, que o propósito de Deus tinha para a sua vida. Por isso que no final ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele tinha uma carreira. Então Paulo estava querendo realizar na sua vida aquilo que era o propósito de Deus para ele. Ele não estava preocupado com a salvação, não. Ele não estava em busca da salvação. Por quê? Porque ele já tinha dito: por isso já fui conquistado por Cristo. Quando nós somos conquistados por Cristo, nós já somos salvos. Mas agora nós temos uma carreira. Nós temos algo que Deus tem para a nossa vida, um propósito para a nossa vida. E muitas vezes nós abandonamos a carreira. E Paulo chega no final e diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No momento que ele parte desse mundo, que ele é martirizado, Paulo, ele é morto por causa do Evangelho, ele cortam a cabeça dele, ele é martirizado. Paulo, ele entende que cumpriu o seu propósito diante de Deus. E ele diz: é claro, irmãos, que eu não penso no que consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Olha, muitas coisas nesse mundo vai querer nos fazer desviar dos propósitos de Deus. Muitas coisas. Até dentro da igreja, pessoas vão querer nos atrapalhar nessa caminhada, nesse alvo. E quando isso acontece, você não pode botar a culpa naquela pessoa que te atrapalhou, não. Porque Paulo, ele tinha motivos, muitos motivos, para dizer assim: eu não fui para Tessalônica porque eu fui surrado. Lá tinha uma sinagoga judaica, e lá em Tessalonicenses eles me prenderam, me bateram, me apedrejaram. Paulo não botava desculpa nenhuma, em situação nenhuma. Eu não fui para Filipos porque eu estava muito doente. Era um homem extremamente doente, Paulo. Nada disso o atrapalhou. Então, nós não podemos deixar que nada nos atrapalhe na nossa caminhada, no nosso objetivo, no nosso alvo. Tá? Olha, nós temos a chance de ainda continuar fazendo a obra de Deus. Nós temos a chance de continuar falando de Deus a esse mundo. Mas muitas pessoas vão chegar a um dado momento que estarão partindo desse mundo, vão falar assim: eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. Eu acho que isso é um dos piores arrependimentos que tem. Eu podia ter pregado, eu podia ter me envolvido mais na obra, eu podia ter perguntado se a igreja estava precisando de alguma coisa. Quantas vezes eu quero que alguns pregadores chegam para mim e falam assim: você está precisando de alguma coisa? E como eu estou, para entregar o púlpito a alguém para me ajudar. Como eu gostaria de pessoas com talento musical, que eu sei que tem na nossa igreja, né, irmão Daniel? Chegasse e falasse assim: eu quero ajudar na música.
e eles viessem nos ajudar, mas não querem, já se desviaram do alvo, não vão mais alcançar o prêmio da soberana vocação, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos olhar para o lado, nós devemos esquecer de tudo. Não sei se vocês já ouviram falar na corrida dos sapinhos. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. Não sei se vocês já escutaram, mas eu vou contar para você que está na internet agora nesse momento. Tinha uma corrida dos sapinhos que eles tinham que pular até chegar a um lugar alto, que era uma torre. Eles faziam uma torre, quem chegasse no final da torre, ele ganhava essa corrida. Mas nenhum desses sapinhos nunca chegou. E aí, o que os outros sapinhos, eles faziam do lado de fora? Ao invés de torcer para que os sapos chegassem até o último degrau da torre, até o último pico lá da torre, eles ficavam falando com os sapinhos que estavam concorrendo: ele não vai conseguir, e aquele dali, ele não vai conseguir, e aquele dali não vai conseguir. E aí começava a corrida, eles começavam a pular, a corrida dos sapos era pulando na torre até chegar lá em cima. E aquilo ia minando a força dos sapinhos. Ele não vai conseguir, e agora que está alto, ele está cansado, ele está cansado. E os sapinhos começavam, e muitos deles chegavam até um certo momento, eles desciam. Mas nessa corrida aconteceu algo especial. Um sapinho chegou lá em cima da torre, e aí eles fizeram uma festa muito grande e foram entrevistar o sapinho. Aí o sapo que estava entrevistando: como é que você conseguiu chegar até o topo dessa torre? Ninguém nunca chegou. E o sapinho ficou olhando para o sapo, estava entrevistando ele. Como é que você conseguiu? E o sapo olhando para ele. Aí chegou um outro sapo e falou assim: ele não vai te responder não, porque ele é surdo. Ele é surdo. Olha, muitas vezes a gente não chega à carreira proposta, ao prêmio proposto por Deus, porque nós ouvimos muitos sapinhos dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir, olha isso aqui, olha aquilo dali, colocando coisas na nossa vida. Para Deus, fazendo para Deus, muitas vezes a gente tem que se fazer de surdo e continuar a nossa caminhada, porque alguns vão tentar nos desanimar nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o último cântico. Eu acho que agora é Espírito de Deus. Antes acho que eu errei. Foi eu que errei, Edi. Pois em minha vida és o primeiro.
liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença nos alegra, és bem-vindo nesse lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Senhor, muito obrigado por mais uma vez te adorar, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Possamos ter uma semana abençoada na tua presença, Senhor. O Senhor esteja em cada lar, em cada coração. Conduze-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. No nome de Jesus. Amém.